Olá, hoje o Alerj Debate vai falar sobre o Meeting, um encontro católico realizado em agosto deste ano em Rimini, na Itália. Para discutir esse assunto, convidamos o deputado Márcio Pacheco e Marco Montrasi, que é membro do movimento Comunhão e Libertação. Sejam bem-vindos ao Alerj Debate. Marco, quero começar com você, já que o movimento é quem organiza esse encontro. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes do programa, você disse que esse encontro é anual, né? Todo ano acontece na Itália, mas eu queria que você explicasse para a gente o que é o Meeting, já que muita gente que está em casa não tem acesso ainda ao que é o Meeting. Então, o movimento Comunhão e Libertação nasceu na Itália nos anos 50, 1954, por esse padre que se chama Don Giussani, faleceu 5 anos atrás. E nasceu o movimento exatamente com esse carisma, da paixão pelo anúncio de Cristo dentro da vida social, dentro da vida que todo mundo faz, o trabalho da escola em particular. Nasceu pelo fato desse padre, de Don Giussani, entrar na escola pública, porque ele viu que a fé tinha se tornado algo que não estava mais entrando dentro da vida à vida. Era fechada nas paróquias, em alguns lugares particulares. Então, por essa paixão, ele entrando na escola começou a encontrar estudantes, daí o movimento começou a crescer na cidade de Milão, e nos anos foram anos dramáticos também, mas foi reconhecido dentro da Igreja Católica como um caminho de fé, e se espalhou na Itália, e a partir dos anos 60 também começou a sair da Itália, por exemplo, começando no Brasil, que foi um dos primeiros países onde o movimento ficou presente. Aí agora atualmente está presente em 70 países no mundo. É um dos eventos, um dos fatos mais relevantes da experiência do nosso movimento é o Meeting de Rimini, porque se tornou praticamente um evento que tem quase 800 mil presenças cada manifestação, e começou a se tornar um evento central do ponto de vista cultural na Itália, não só na Itália agora, tanto que está sendo exportado em várias formas em outros países, como nos Estados Unidos. No Egito foi feito, por causa de um encontro casual, um meeting no El Cairo. Acabam acontecendo encontros nos mesmos moldes do que acontece na Itália, os outros países estão replicando isso. Exato, de uma forma muito menor, porque na Itália tomou uma dimensão muito grande. Porque praticamente é como se fosse um vitrine de tudo aquilo que está acontecendo, queremos mostrar ou queremos encontrar. Porque não se trata só de temas, vamos dizer assim, religiosos ou católicos. São temas que têm a ver com a vida, com a cultura, com a arte, com a música. Então, por exemplo, a última edição ficou muito marcada pela presença também de autoridade, de personalidade do mundo judeu, do mundo muçulmano. Foram encontros fantásticos, porque foi de verdade um encontro ecumênico, né? Então, o horizonte acaba sendo uma troca de experiências também entre essas religiões todas. Exato. Importante. Onde cada um pode aprender com o outro. Então, por exemplo, outro fato foi a presença do presidente da República da Itália esse ano, Napolitano, que ficou muito marcado pela dimensão e pela originalidade do evento, tanto que aproveitou desse evento para fazer um discurso que, pela situação da Itália agora, um pouco complicado, difícil, etc., foi marcante pela vida política italiana. Então, está se tornando como um ponto de referência também da vida social, não só do ponto de vista cultural, mas também político, religioso. Então, basicamente, começaria falando isso. Deputado, o senhor esteve lá em Rimini esse ano, participando do Meeting. O que você pôde captar desse encontro? Como é que foi essa experiência? O que ela trouxe de mais importante para o senhor? Primeiro, a dimensão da surpresa, de que, de fato, como o Marco disse, não se trata de um evento católico e nem um evento eminentemente com aspiração religiosa. É um evento cultural, um evento que tem uma realidade não só na área da cultura, mas na área para o estudante, para a área dos estudos, da formação humana impressionante. Eu saí da Jornada Mundial da Juventude, né, que eu fui
como peregrino e depois fui ao meeting a convite do movimento aqui do Rio, né, do Brasil, na pessoa do Marco. E o que mais me surpreendeu nesse período que fiquei é que o nível de aprendizado e qualificação para todas as áreas é impressionante. Você consegue encontrar mostras culturais e artísticas com qualidades inacreditáveis, você consegue encontrar professores e mestres e doutores na área universitária para aplicação de formação humana como eu nunca havia visto em nenhum lugar do mundo. Eu tenho a alegria hoje de cumprir um doutorado e, portanto, tenho o hábito do estudo e tenho o hábito de frequentar a universidade. E lá o que eu encontrei é muito grande. E o que mais surpreende é que o número de jovens que se dispõem a, por exemplo, frequentar uma palestra de filosofia. Uma das palestras feita por um grande filósofo, Espósito, que é um renomado filósofo mundial, foi assistida por mais de 30 mil pessoas. Então, 30 mil pessoas que param e dão tempo dentro de um super auditório, né, um galpão, para ouvir não uma palestra de futebol. Eu não estou aqui minorando, nem falando de um tema, assistir uma partida de futebol, que é um lazer, não, para ouvir filosofia, para ouvir conteúdo, para ouvir, isso surpreende muito. E o fato de se tratar de uma feira que consegue trazer tanto os parceiros privados, os setores públicos, sem precisar tratar de proselitismo, sem precisar trazer a linguagem defendendo aquilo que a Igreja Católica acredita, né, respeitando a diversidade. É um evento que por isso a minha satisfação de trazer aqui o Marco Montrasi na Alerj, para que as pessoas possam conhecer o movimento, para que possam conhecer essa dimensão enorme, né, e convidar também. O meeting faz parte já da minha agenda, né? A primeira vez fui esse ano, mas já considero como uma agenda obrigatória de aprendizado, de fortalecimento humano, né, e de convivência. Foi impactante para mim. Marco, a Jornada Mundial da Juventude, por exemplo, cada ano desenvolve um tema diferente, né? Tem um tema como base diferente. Isso acontece também no meeting? Quais são as orientações para cada ano que ele acontece? Sim, é um tema, cada edição tem um tema particular. A partir desse tema, baseado nesse tema, todos os encontros, mostras, os eventos vão como focar, mas partindo de vários pontos de vista. Por exemplo, o próximo tema do ano que vem terá como ponto de... Peraí que eu peguei um comunicado, eu posso dar mais... A natura do homem é relacionamento com o infinito. A natureza do homem é relacionamento com o infinito. Então, a partir desse título, que será como grande tema do ano que vem, todas as mostras, mais de 30 mostras tinha esse ano, mais de 130 encontros, 35 espetáculos, tudo isso vai como girar ao redor desse tema, que será aprofundado, será debatido não só de pessoas católicas, pessoas do mundo católico, pessoas religiosas, mas políticos, professores, como ele falou. O que eu estava dizendo para o Marco, né, uma das palestras foi feita por um jovem, né, presidente mundial da Fiat, dando o seu testemunho de grande empreendedor, porque ele é filho, portanto, ele herdou aquela empresa, e ele contava toda a sua experiência de ter trabalhado no início da sua vida como jovem dentro da fábrica, como operário, né? Tendo a necessidade de conhecer o seu produto da base, né? Viajou vários países para chegar onde chegou e aos 36 anos hoje está à frente do movimento, mas não caiu de paraquedas. Então teve toda uma dimensão testemunhal mostrando a capacidade do jovem de se preparar para o mercado, a dimensão do jovem de se preparar para a vida, né? E ele dizia, uma das suas frases, né? O que mais fortaleceu a minha chegada até aqui foi o exemplo da minha família, o exemplo do outro, o amar a minha família, o amar a minha família como ela é, e na dimensão do testemunho, do exemplo, é que eu estou onde estou hoje. Nós estamos falando de uma empresa que, se fechar as portas, pode acabar com o país. Né? Ou se abrir uma porta, pode diferenciar
por exemplo, a economia de um país. E quando um testemunho desse é levado num evento como esse, pode mudar, por exemplo, a concepção vocacional de alguém, né? Que está decidido, por exemplo, a largar seu emprego, está decidido, por exemplo, a abandonar sua vida, cometer um suicídio. Quando ele olha na capacidade daquele jovem, né, que está ali e que transmite a presença de Deus de uma forma concreta, né, sem precisar convencer ninguém, dizendo, eu estou aqui com 36 anos, cheguei até aqui, você também pode. Isso, de fato, é muito encantador. E é um debate de valores, na verdade, né? Nenhuma. Porque não é um cheguei até aqui porque caiu de mão beijada para mim, mas, na verdade, passou por todo um processo, uma história familiar que é uma coisa séria, né? Não é Então, como levando, é que fica? só para completar aquilo que ele estava falando, porque eu peguei algumas notícias que saíram nos jornais, né, depois do evento. Os maiores jornais sempre estão presentes relatando, mas pegando um pouco o gancho daquilo que eu falava do John Elkann, que é o presidente da Fiat, mas também o diretor-geral da Fiat, Sergio Marchionne, que também está muito presente no Brasil, porque a Fiat está investindo muito, né? Ele voltou no meeting sem ser convidado para falar e deixou essa declaração. Me interessa a qualidade dessa gente que está aqui. É gente verdadeira que faz. É a simplicidade da ação. Num país que fala demais, falando da Itália, né? Essa gente faz. É um belo lugar para a gente vir. Essa é um pouco a síntese também de uma pessoa externa, vamos dizer assim, daquilo que é esse evento para todos nós e quem participa. Bom, gente, a gente vai voltar a falar sobre esse debate de valores, essa mudança na concepção de vida das pessoas, mas no próximo bloco. A gente volta já já, é só um minutinho.